Vamos iniciar o programa com o quadro que cuida do seu animal de estimação, o Pet Mania. Recebemos aqui em nossa sala a médica veterinária a doutora Paula Nunes e hoje o assunto é bem interessante, castração dos nossos animais, né? Boa tarde, doutora. Boa tarde, Bárbara. Recebemos também muitas dúvidas, né? As pessoas realmente se questionam se devem fazer essa castração, se não deve, como fazer, e a gente já vai passar para as perguntas, ok? Ok, vamos lá. Primeira pergunta é a seguinte, castração deixa o animal mais triste? Não. Isso é um mito, né, que as pessoas têm. Como o animal ele vai ficar mais quieto, né, porque ele não vai ter aquela produção hormonal, então ele vai se tornar um animal que ele não vai ter mais aquela excitabilidade, né, aquela necessidade de querer estar namorando as almofadas. Então ele vai se tornar um animal mais quieto por conta da produção hormonal que vai deixar de existir, mas não mais triste. Ah, ok. A gente tem uma pergunta também, um vídeo do nosso telespectador, vamos lá? Oi, eu sou a Érica e essa aqui é a Dama. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, eu adotei essa cadelinha, ela já veio castrada da ONG. E eu já tinha um cão, eu tenho um cão também castrado. E a diferença entre os dois, assim, é enorme, o temperamento, o comportamento. Porque mesmo castrado, ele procura ela com todo aquele ânimo do cãozinho, né, querendo namorar. E ela não, ela fica super estressada quando ele procura ela, às vezes até agressiva. Existe uma diferença individualmente em relação ao comportamento depois da castração. Porque ele é tão animado e ela se esquiva tanto. Então, doutora, bom, e o que acontece é o seguinte, o animal, essa diferença de comportamento depois da castração vai depender do tempo que você faz. Se você faz um animal filhote, antes do primeiro cio, até 1 ano de idade, ele vai responder melhor ao que a gente espera, que é o animal ficar mais quieto, marcar menos território, não ter essa procura pela fêmea ou pelo macho. Então, quando o animal ele já é um animal de mais idade, que ele veio a ser castrado, ele já adquiriu alguns hábitos que mesmo com a castração, com essa redução de hormônio, a gente não consegue fazer com que ele mude. Então, se ele adquiriu durante o período de vida aqueles hábitos, ele vai continuar tendo, mesmo ele sendo castrado. Normalmente, acontece do animal diminuir bastante, mas alguns que adquiriram, têm esse forte hábito já, ele vai continuar tendo, mesmo sendo castrado. Legal, vamos lá para a próxima pergunta. Castração é um ato preventivo? Claro, com certeza. Hoje em dia, a gente tem um problema muito grande, que é o problema de superpopulação animal. Então, a gente tem que fazer hoje em dia, quando a gente pensar em cruzar um animal para ter uma gestação, a gente tem que se preocupar o que vai fazer com essa ninhada. Porque, primeiro, é o primeiro problema, muitos animais de rua, né, muitos animais de sofrimento, transmitindo doença. E segundo, porque é um animal castrado, ele vai diminuir, assim, um índice altíssimo de problemas depois que for castrado. No macho, redução de câncer de próstata, né? Redução de câncer de testículo, até porque não vai mais ter os testículos, né? E na fêmea, os tumores de mamas tão famosos, ele é ser castrado até o primeiro cio, no máximo até 1 ano, você reduz assim, gradativamente a possibilidade de ter, além das infecções uterinas muito comuns, que é aquela coleção de pus que a gente chama piometra, elas são reduzidas 100% porque a gente retira o útero e ovário. Então, assim, realmente é uma prevenção e um ato de amor. Se você não tem a intenção de ter essa gestação, de ter esses filhotes, é fazer o mais rápido possível. Excelente. E vamos na próxima. Preciso deixar ter a primeira ninhada para depois castrar o animal? Isso é mais saudável ou não? É uma pergunta realmente que a gente fica pensando, né? É melhor deixar pelo menos ter uma vez ou não? A gente pensa muito no animal, a gente, pelo afeto que a gente tem, a gente compara muito o animal aos seres humanos. Mas a gente tem que colocar em mente que os animais, se você consegue, se você faz a castração antes do primeiro cio, ou seja, antes de uma gestação e de ter a primeira ninhada, você vai reduzir todos esses problemas que eu já citei anteriormente. Então, não é necessário ter a primeira ninhada. O animal, apesar de a gente tê-lo hoje tão próximo como uma pessoa da família,
ele não tem esse poder de raciocínio e nem esse lado emocional e psicológico que ele vai ficar afetado por ele não ter tido uma ninhada. Então, isso realmente é um mito. Não tem, então, esse problema? Não Pode tem. fazer logo de primeiro? Deve Ótimo. fazer. Existe alguma restrição para fazer a castração, tipo o cão obeso demais, ou cardiopata, ou algo assim, ou não? Bom, isso são restrições que ocorrem para qualquer tipo de intervenção, né? Se você tem um animal cardiopata e você precisa fazer uma cirurgia, você vai ter que tomar uns cuidados básicos, né? A gente vai pedir os exames pré-operatórios, no cardiopata, um eletrocardiograma, um eco, a gente faz com a segurança de uma anestesia inalatória, todas as cirurgias são feitas com os exames pré-operatórios que são avaliados. Então, assim, qualquer ato cirúrgico, ele vai ter um risco. Então, a gente minimiza-se ao máximo que a gente puder. Então, esses animais teriam um pouco mais de cuidado. Então, por isso também a ideia de fazer sempre um animal mais novo. Porque normalmente cardiopatas, a não ser que seja um hereditário, né, uma doença genética, eles vão começar a desenvolver uma obesidade ou uma cardiopatia, normalmente numa idade mais avançada. Doutora, essa cirurgia, ela demora muito, é rápida? Como é também o pós-operatório? Bom, é uma cirurgia super tranquila. Como hoje em dia a cirurgia, a nossa rotina, ela é a cirurgia que mais acontece na clínica. As pessoas já têm essa conscientização. Até porque se incomodam com o cio, né, sujando a casa, com o animal tá toda hora querendo namorar com alguma coisa. Então é uma rotina muito grande. Então é uma cirurgia muito rápida, muito tranquila, uma incisão pequena, a recuperação de 10 dias é que seja retirado os pontos, e o pós-operatório é a parte até mais importante, porque a gente precisa de uma proteção, de uma roupinha ou de um colar elisabetano para que não tenha acesso aos pontos, né? E não retire os pontos. Então, isso é o cuidado que o proprietário tem que ter em casa, para que ele não tenha nenhum problema no pós-operatório. Mas, assim, vai tomar um antibiótico, um anti-inflamatório, vai cuidar da ferida, né, cirúrgica, vai usar a roupinha, com 10 dias está resolvido o problema do animal para o resto da vida. Então, o importante é pensar mesmo em fazer a castração. É seguro e é bom para o cachorro e para o gato? É seguro, é muito... hoje em dia a gente tem uma segurança muito grande, porque a gente hoje em dia é muito amparado pelos laboratórios. Então, a gente tem uma gama de exames que garante a segurança, a gente tem a anestesia inalatória que é extremamente segura e fazendo uma clínica, né, com profissional de segurança. E é uma coisa muito tranquila, muito rápida, deve ser feita. Obrigada, então, doutora Paula. Eu que agradeço, estou à Até a disposição. próxima. Até a próxima.